Olá, muito bem-vindo ao canal da Ozer. Eu sou Ricardo Giori, eu sou gerente médico da Ozer. Faz parte da nossa rotina o estudo de publicações científicas, porque, primeiro, para nós é extremamente importante porque norteiam o nosso propósito. Então, nós conseguimos, de fato, focar todos os nossos esforços, tanto do desenvolvimento quanto do propósito da empresa, com o que realmente importa, o realmente é a dor do mercado, a dor das organizações empresariais. E, de fato, as publicações da OIT são fontes importantíssimas para nós. E por que nós fazemos esses estudos? Porque também ajuda as organizações empresariais a terem a mesma visão. Nós entendemos que promover saúde é uma mudança de cultura dentro da organização empresarial. Então, demanda um esforço coletivo. Antes de prosseguir com esse estudo, eu vou pedir para que você curta no final, ou não curta no caso, e se você quiser realmente receber publicações importantes com base científica, você pode se inscrever no nosso canal. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para que você possa baixar o arquivo da Organização Internacional do Trabalho, que você tenha oportunidade de aprofundar os seus estudos. Principalmente se você for gestor, CEO, empreendedor ou gerente de recursos humanos, profissional de recursos humanos, é muito importante que você conheça este estudo. O primeiro React também eu falo bastante sobre produtividade, porque mostra o impacto tangível, o retorno sobre o investimento de promoção de saúde. Muito importante. Além do valor tangível, realmente é o investimento sobre o retorno sobre o investimento, o famoso ROI, os valores não tangíveis, intangíveis, que é o maior engajamento, o maior sentimento de pertencimento por parte do colaborador com o propósito da empresa. Aqui no Antecipar e Preparar, Responder a Crises, é o foco do nosso estudo de hoje. E a pandemia, ela teve um profundo impacto em quase todos os aspectos do mundo do trabalho, desde a ameaça imediata da transmissão do vírus até as medidas de confinamento, ao encerramento de empresas, de escolas, a perda generalizada de postos de trabalho em setores econômicos fundamentais, aos impactos nas cadeias mundiais de abastecimento e às restrições à mobilidade. Estas alterações produzidas pela resposta rápida à pandemia tiveram como resultado elevados níveis de desemprego, perda de horas de trabalho, o encerramento de empresas e empregos precários para muitos trabalhadores e trabalhadoras. Os trabalhadores e trabalhadoras das unidades econômicas informais encontram-se especialmente vulneráveis aos riscos à segurança e à saúde no trabalho durante a pandemia, uma vez que carecem de proteção suficiente. Eu costumo dizer que promoção de saúde, a organização empresarial, ela tem que ter esse propósito, não só porque a razão social de uma empresa é realmente mudar a vida das pessoas, dos clientes, dos fornecedores, dos seus colaboradores, mas também o impacto positivo. É impensável hoje você ter uma empresa, um CNPJ, e você não ter um computador e não ter uma internet e você não ter uma política de promoção de saúde, de valorização do profissional. Porque a empresa é formada por pessoas e é impensável você ter uma organização empresarial doente. Uma cultura doente, automaticamente, seus colaboradores serão doentes, o seu propósito não será atingido. Ou, se for atingido, vai ser à custa de um sacrifício social muito grande. E as grandes organizações investem pesado nisso, porque eles já sabem que o retorno é positivo. Só que as pequenas e médias empresas têm uma extensa dificuldade, porque realmente, antes de surgir a Ozer, era muito caro. Imagina como que uma pequena empresa, uma média empresa, iria investir num time com médico, com enfermeiro do trabalho, com técnico de segurança do trabalho, com engenheiro do trabalho. Era impossível. E a OSER veio exatamente para poder democratizar essa promoção de saúde, esta política de promoção de saúde. E os processos dessas grandes empresas,
elas nortearam o desenvolvimento das nossas ferramentas. Então, se as nossas ferramentas no nosso aplicativo elas estão ali por conta de uma experiência que já foi testada, numa análise de dados muito aprofundado, e quanto mais os colaboradores, a empresa engajar com o nosso aplicativo, mais dados, mais inteligência, mais insights poderemos fornecer para a organização empresarial. E durante o estudo, vocês vão ver o quanto que é importante e o quanto que já é demandado judicialmente para que esta carência seja resolvida. Porque há um entendimento que este esforço ele tem que ser de todos. Então, o esforço tem que ser feito pelos governos, pelos órgãos judiciais, pelos órgãos de classe, pelas empresas e pelos colaboradores. E as pequenas, nessa pandemia, até por conta da política de fechamento de lockdown, elas não resistiram. E agora a preocupação é mitigar esse dano e preparar a todos para as próximas crises. Nós não podemos passar por esta crise igual nós passamos sem ter um aprendizado. O aprendizado vai nos ajudar que nas próximas crises possamos agir de forma mais rápida, mais eficiente, com menos danos. E que as pequenas e médias empresas, elas não podem sofrer o que sofreram. Não pode carecer uma política que não valorize, que não esforce em ajudar essas pequenas e médias empresas, porque são a grande maioria dos CNPJs no Brasil e por onde passam a grande parte das contratações. E os fechamentos das pequenas empresas, essa quebradeira geral igual aconteceu, precarizou ainda mais as relações de trabalho, porque grande parte destas pessoas foram trabalhos informais, aquele que não está possível de ser acompanhado, fiscalizado, ser auditado e trazer os insights necessários para que tudo possa ser feito da forma mais eficiente, principalmente no que se trata a previdência social e promoção de saúde. O estudo vai ajudar você a entender. E, particularmente, este estudo, para nós, foi muito importante. Porque quando começamos o movimento da OSER, do desenvolvimento da OSER, em 2020, logo no começo da pandemia, o objetivo era exatamente esse: ajudar as pequenas e médias empresas a superarem por este momento. Na época, nós pensamos no seguinte: imagina um funcionário da Petrobras. Aí, esse funcionário da Petrobras, por exemplo, trabalha embarcado. Mas, durante o período que ele está em terra, ele vai na festa da família, vai ao shopping, vai ao supermercado, vai numa balada, enfim, ele se expõe a um risco demasiado. O objetivo da OSER lá no começo era, por meio de geolocalização e análise de dados, levantar um risco potencial dessa pessoa estar contaminada mesmo sem sintomas. Porque imagina que ela embarcasse para uma plataforma, num ambiente confinado, e lá na plataforma começasse a sentir os sintomas. O custo de você deslocar um helicóptero, uma equipe de resgate lá buscar essa pessoa, e o risco dele ter contaminado todos a plataforma, exatamente por conta do Covid ser uma doença de alta transmissão. Então era exatamente este o nosso propósito. De acordo com uma regra de negócio, suponhamos que tenha definido que o risco potencial de 70% de estar contaminado fosse apontado, essa pessoa não iria embarcar e ela ficaria em solo e observação. Era este o propósito. Mas durante o desenvolvimento, o que nós vimos? Que fazer o monitoramento só desta pessoa era impensável, porque ele vivia numa comunidade, num núcleo familiar. Aí imagina este mesmo petroleiro, a família dele é composta de 5 pessoas. E a esposa trabalha numa empresa que não tem o mesmo cuidado, os filhos também não tomavam as mesmas precauções. Não adiantava nada ele ficar de quarentena em casa, o risco potencial dele estar contaminado ser baixíssimo, mas
ele ser contaminado por alguns outros integrantes do núcleo familiar. Então nós chegamos à conclusão que o nosso propósito deveria ser, de fato, promover saúde na corporação e na família. Porque é impossível você estabelecer uma política de saúde para o seu colaborador, por exemplo, perda de peso, uma alimentação saudável na empresa, se ele vai chegar em casa e vai consumir altos índices de carboidratos e a família toda é sobrepeso, como que você vai trabalhar só com aquele integrante da família diminuir o peso? Na prática, nós vimos que era um esforço muito grande e a nossa aplicação deveria avançar também para dentro da família. E hoje o resultado é surpreendente, está cada vez melhorando, exatamente por conta do engajamento e o aprendizado dos nossos usuários. Então eu recomendo fortemente que você que esteja acompanhando esse vídeo, se você for profissional de recursos humanos, se você for CEO, que você procure a equipe da OSER para conhecer a solução e você vai se surpreender com o valor que isso vai trazer à sua corporação. Mas prosseguindo aqui com nossos estudos, a pandemia da Covid-19 foi um desafio global para a segurança e a saúde do trabalho. Por conta da condição sanitária, eles focaram este estudo aqui em profissionais de saúde, porque eram aqueles que estavam na linha de frente e que eram os mais fáceis de serem acompanhados. E o que eles observaram? Um aumento dos níveis de estresse, da violência e assédio relacionados ao trabalho. Tanto que houve uma profunda alteração de alguns países por conta da legislação. Na Índia, por exemplo, você agredir ou assediar um profissional de saúde é um crime passivo de prisão e uma prisão bem alta, bem rigorosa. Uma pena bem rigorosa, exatamente por conta daquele momento em que os profissionais estavam ficando doentes por conta do estresse, por conta da Covid, e muitos sendo afastados por agressão, por estresse causado pelo usuário. A estatística de segurança e saúde no trabalho durante a Covid, aproximadamente 7 mil profissionais de saúde morreram no mundo todo, contaminados no ambiente de trabalho. O profissional de saúde teve 18,7 mais risco de transmissão, exatamente por estar na linha de frente. 14% de todas as infecções ocorreram entre os profissionais de saúde. E 1 a cada 5 profissionais de saúde relatou sintomas de depressão e ansiedade durante a pandemia. Tanto por conta do aumento do assédio e do estresse, tanto por conta da própria doença em si. Ele faz um overview aqui no estudo a respeito das normas internacionais do trabalho, e as normas já previam uma certa política de promoção de saúde segura e digna para os trabalhadores. E os direitos e os deveres mínimos, eles devem ser aplicados naquele contexto que já estava, mas no contexto da Covid, deveria englobar as entidades empregadoras, os trabalhadores e seus representantes. No estudo ele dá vários exemplos, as várias normas, as várias convenções. Ele mostra que o reforço dos sistemas nacionais para uma melhor resposta a situações de crise e de emergência se faz necessário. O que são esses sistemas? São, de fato, análise de dados, levantamento de dados, indicadores, para que o governo, o Estado, possa reagir de forma melhor, sem o reflexo de lockdown, de quebradeira, igual aconteceu nesta última pandemia. Muitas empresas morreram por conta das iniciativas do governo. E esta crise destacou a necessidade de um sistema de segurança e saúde do trabalho sólido e resiliente em vigor, que possa gerar capacidade para enfrentar emergências futuras. É exatamente o tema que para nós é importante. Agora é mitigar o dano, mas agora levar o aprendizado para que nós não possamos sofrer novamente com isso.
e os desafios que lhes estejam associados a proteger a segurança e a saúde dos trabalhadores, apoiando simultaneamente a sobrevivência das empresas e a continuidade das atividades econômicas. Política nacional e quadros jurídicos de segurança e saúde do trabalho. A pandemia da Covid enfatizou a necessidade de um quadro jurídico abrangente que defina direitos e deveres mínimos, englobe todos os trabalhadores e trabalhadoras e que considere todos os riscos profissionais. Esforço muito grande. Agora, essa questão vai ser realmente uma questão de Estado, que vai englobar o esforço da legislação, dos ministérios públicos do trabalho, da justiça do trabalho, com os órgãos de classe, com o governo, as organizações empresariais e os trabalhadores. O esforço não deve partir apenas de um stakeholder do mercado. Mais do que nunca, todos nós vimos que o esforço tem que ser coletivo, porque o dano causado pela pandemia foi coletivo. Reconhecimento da Covid como um acidente de trabalho e doença. A Covid-19 ela pode ser reconhecida como uma lesão profissional por acidente ou doença. E que a Covid como um acidente de trabalho ou doença, para profissionais de saúde ou pessoal em emergência, em vários outros países, esse reconhecimento também é válido para quem desempenha funções em serviços essenciais. Basicamente, todos aqueles que foram obrigados a trabalhar durante a Covid-19, que contraíram a doença, em muitos países foi reconhecido como acidente de trabalho. Então, além da empresa se responsabilizar judicialmente pela saúde, pela reabilitação, a empresa também pode ser punida se não promover boas práticas. A Covid-19 foi o pretexto, o principal motivo para que muita conduta seja alterada. Os profissionais de saúde ou emergência que contraem Covid-19 no local de trabalho já se encontram abrangidos pela legislação em vigor. Em alguns países, como a Itália, essa associação é praticamente automática. Quadros institucionais nacionais. A crise da Covid demonstrou claramente a necessidade de sólidos quadros nacionais de segurança e saúde do trabalho. Como eu falei, a partir de agora vai ser política de Estado. E a organização empresarial que não participar dessa política vai ser penalizada, uma vez que os locais de trabalho podem tornar-se fonte de surto do vírus. As preocupações com saúde e segurança do trabalho devem ser abordadas como parte da resposta à crise a nível nacional. Uma das nossas features, que são os nossos aplicativos dentro da OSER, consiste no diagnóstico precoce de Covid e de síndrome gripal. Basicamente, imagina que o usuário acordou pela manhã sentindo-se mal. Automaticamente ele vai engajar com o aplicativo e aquele aplicativo ele vai dar por calculadora, ele vai dar um risco do usuário estar contaminado, doente, pela gripe ou por um caso suspeito de Covid. Imediatamente vai abrir uma consulta com o médico vai analisar o caso, vai encaixá-lo dentro da jornada específica, que seja de síndrome gripal ou que seja de Covid. No caso de Covid, é feito durante 10 dias o monitoramento, com consultas em dias alternados com o médico, para avaliação. Durante esse processo, se for fechado o diagnóstico de Covid, é feito a notificação, porque ela é compulsória, e é feito o monitoramento deste paciente e o monitoramento de todas aquelas pessoas que engajaram, que tiveram contato social com aquele usuário. Então, suponhamos que o
paciente começou a demonstrar sintomas na quarta-feira. Automaticamente, todos aqueles que tiveram contato com ele 2 dias anteriores, segunda e terça, também entrarão na jornada de cuidado, de monitoramento da OSER. Então, os colaboradores deverão ser monitorados pela equipe de saúde, os familiares, todos aqueles, tudo girando em torno daquele que apresenta sintomas. A partir do momento que for fechado o diagnóstico ou não, a conduta é finalizada. Mas a jornada ela só encerra de fato com a alta do paciente. Enquanto isso, todos passam a ser monitorados, até porque é uma exigência do próprio Ministério da Saúde. Isso é importante. Além de mitigar o risco de uma contaminação, de um surto dentro da corporação, é importante porque você demonstre no possível litígio, no possível chamamento judicial, que a sua empresa ela foi diligente no caso. E fora também os indicadores que vão ser levantados para que você consiga monitorar a saúde dos seus colaboradores e fazer política de promoção de saúde. Então, se os seus colaboradores estão, por exemplo, com sobrepeso, nós vamos fazer uma campanha de melhora da dieta, de promoção de exercícios físicos, tudo isso dentro da própria jornada da OSER, na jornada de emagrecimento, por exemplo. A OSER ela não trabalha como outras startups, outras empresas de saúde, como um marketplace de profissional. Você não vai chegar lá e vai escolher o profissional. Você vai ser atendido e você vai ser encaixado naquela jornada, naquele programa de saúde. E o comprometimento nosso e o acompanhamento da empresa, da OSER, é até a cura. Realmente focada no resultado. Então você não vai ser atendido e vai retornar daqui a 10 dias ou vai receber uma receita e nunca mais vai retornar. Não. Você vai ser monitorado até a sua cura. Realmente o propósito e a jornada é com o resultado, é com a cura do paciente. O serviço de saúde no trabalho. A pandemia da Covid veio destacar mais do que nunca a necessidade de serviços de saúde no trabalho, ou saúde ocupacional, fazendo a ligação entre a saúde pública e os locais de trabalho. Se na sua corporação, se na sua organização empresarial tem OSER, este problema está resolvido. Porque todas as doenças de notificação compulsória ou aqueles problemas de saúde ocupacional que afligem a sua corporação, o seu colaborador ele vai ser encaixado em uma das nossas jornadas, inclusive a sua corporação. Se for um problema coletivo, a política de promoção de saúde vai ser coletiva. O serviço de saúde no trabalho desempenha um papel crucial no aconselhamento e apoio das entidades empregadoras para a realização de avaliações de riscos e adoção de medidas preventivas, informação de políticas e ação no local de trabalho, monitorização do ambiente de trabalho, avaliação e monitoramento de saúde dos trabalhadores e trabalhadoras e prestação de serviços de primeiros socorros. No contexto da pandemia da Covid-19, o Serviço de Saúde no Trabalho, no âmbito das suas funções de vigilância de saúde dos trabalhadores e da prestação dos primeiros socorros e resposta de emergência, são frequentemente responsabilizados pelo rastreio de casos confirmados e suspeitos, pela identificação de potencial contágio, pelo fornecimento de instruções a trabalhadores e trabalhadoras e autoisolamento e notificação das autoridades de saúde pública e segurança social de suas conclusões. Por exemplo, o Serviço de Saúde no Trabalho dos Emirados Árabes Unidos criaram um sistema de vigilância abrangente durante a pandemia, que inclui uma monitorização da saúde de forma continuada, testes, consultas de teleconsaúde e aconselhamento sobre os prazos de quarentena adequados. Aqueles serviços também monitorizaram eficazmente o estado de todos os profissionais para o apoio à gestão.
No primeiro React, nós mostramos exatamente que uma das iniciativas para aumento da produtividade são as políticas de gestão. E a política de gestão nada mais é do que uma dos 6 fatores é a promoção de segurança e saúde no trabalho. Serviços de informação, aconselhamento, informação em segurança e saúde do trabalho. Os serviços de informação e aconselhamento sobre segurança e saúde do trabalho são pré-requisitos para sistemas funcionais de segurança e saúde do trabalho, uma vez que fornecem informações vitais e atualizadas sobre os requisitos existentes e recentemente aplicados a trabalhadores e trabalhadoras, empregadores, durante o seu trabalho de rotina em situações de emergência. Nada mais é do que análise de dados. É a captura, a análise, a criação de indicadores, de BI, realmente todo o serviço de inteligência que é feito, hoje é todo data-driven. A carência de dados e essa nova política, essa nova visão de recolha de dados e investigação é o que vai ajudar a enfrentarmos as próximas crises, a não sofrermos tanto. A recolha de dados e informações sobre segurança e saúde e a implementação de sistemas de notificação permitem que governos e empresas tomem decisões informadas sobre política de saúde e segurança do trabalho e medidas a adotar, especialmente em situações emergentes com riscos desconhecidos. A recolha e utilização de dados fiáveis sobre segurança e saúde são essenciais para o desenvolvimento e a fundação de políticas, leis e regulamentos, estratégias e outras medidas de segurança e saúde do trabalho. Um sistema abrangente e eficaz de recolha e análise de informações permite aos países a recolha e análise de dados e a investigação de diferentes questões relacionadas, que nada mais é do que os próprios indicadores que a empresa, a organização empresarial recolher da sua equipe, ela pode ser demandada pelas secretarias de saúde, pelos órgãos de saúde, para poder criar inteligência em nível estatal. É porque, como eu falei, não adianta você promover saúde na sua corporação e a empresa do lado da sua não promover. Então, o esforço vai ser coletivo. A partir de agora, o esforço é de todos. Mais do que nunca, política de promoção de saúde vai ser uma política de Estado e tem que ser uma política da própria empresa. Na maioria dos países, o registro e a notificação de acidente de trabalho e doenças profissionais é um dever obrigatório das empresas. Nos países onde a Covid-19 foi reconhecida como uma lesão profissional, acidente ou doença, deve proceder-se à notificação de acordo com estas normas. Por conseguinte, é evidente que um sistema eficaz de registro e notificação é particularmente importante e útil nestas situações de emergência, para permitir a recolha de dados precisos e identificar os focos de contágio mais rápido possível. Imagina, foi o que eu falei. Imagina que na sua empresa você faz tudo certinho, você tem um sistema de análise de dados, de recolhimento de dados, geração de insights, e o seu vizinho ali na fábrica vizinha não faz. A má prática do seu vizinho é um risco para a sua corporação e para os seus colaboradores. E o Estado agora colocou como política de Estado. Então, a notificação é particularmente importante e útil nessas situações de emergência, para permitir a recolha de dados precisos e identificar os focos de contágio o mais rapidamente possível. É agir de forma mais rápida, mais diligente, com menos dano. Por isso que esses sistemas de segurança e saúde do trabalho vão ser obrigatórios. E é bom, vai ser bom para a sua corporação, porque vai te mostrar o quanto está doente,
o quanto precisa de cuidado a sua equipe. E como eu falei, empresa é formada por pessoas. E você não vai conseguir o seu propósito com pessoas doentes. Reforço dos sistemas de gestão da segurança e saúde do trabalho ao nível da empresa. Durante a pandemia da Covid-19, as empresas foram obrigadas a adotar políticas e medidas adequadas para evitar o contágio. Neste contexto, a cooperação entre entidades empregadoras, administradores e trabalhadores ela é essencial para garantir a sustentabilidade da implementação de medidas de gestão dos riscos. Algumas empresas já dispunham de planos abrangentes de respostas à emergência no local de trabalho, destinados à gestão de crise de saúde e pandemia, conforme recomendação da OIT. Quem faz isso são as grandes corporações. Antes da OSER, as pequenas e médias estavam totalmente desassistidas, estavam marginalizadas neste contexto. Importantíssimo agora. Mecanismos de apoio à melhoria progressiva das condições de segurança e saúde do trabalho em micro, pequenas e médias empresas na economia informal. As micro, as pequenas e médias empresas, bem como a economia informal, foram particularmente afetadas pelos efeitos da pandemia. Muitas dessas empresas e empreendimentos não formais carecem de recursos para investir em segurança e saúde do trabalho, sobretudo quando confrontados com o risco acrescido do vírus, e onde já se verifica um número bastante elevado de trabalhadores expostos ao maior risco de acidentes ou doenças profissionais, o que compromete tanto as empresas como o emprego. É impossível. Como que uma padaria com 3, 4 funcionários iria montar uma equipe de saúde, de promoção, com médico, com enfermeiro do trabalho, técnico de segurança do trabalho? Impossível. Antes da OSER isso era impossível. E o engraçado é que a maior parte das contratações do Brasil são exatamente por pequenas e microempresas, né? Imagina se já houvesse um esforço para não marginalizar as pequenas e médias empresas, o quanto que isso teria sido útil. Teria evitado essa quebradeira geral, teria evitado essas medidas drásticas, teria sido muito mais efetivo. Mas, igual eu falei, aprendizado. A partir de agora, não deixar que aconteça novamente. Chegar às empresas e aos trabalhadores, e às micro e pequenas empresas e da economia informal, é talvez o desafio mais assustador dos sistemas de saúde e segurança do trabalho. Muitas vezes, as pequenas e microempresas têm dificuldade em satisfazer os requisitos legais e em cumprir os novos regulamentos adotados para reduzir a transmissão da Covid nos locais de trabalho. Nos últimos anos, vários países desenvolveram iniciativas específicas para fazer face a essa situação, designadamente através do reforço da cooperação com os parceiros sociais, do apoio e do estabelecimento de parcerias estratégicas, por exemplo, com sistemas públicos de saúde, instituições de segurança social, ONGs, instituições de ensino e de mentoria por parte de grandes empregadores e parcerias entre grandes empresas e pequenas e médias. Nós aqui estamos enfrentando exatamente este desafio, que é conscientizar as grandes empresas, as grandes corporações, a também ajudarem por parceria ou estabelecimento de educação para as pequenas empresas. Porque não adianta você ter uma Vale, uma Petrobras com as melhores práticas e os seus fornecedores, que são pequenas e microempresas, que prestam aqueles serviços pontuais de lavar um carro, que não é o core business deles, né? Lavar um carro, jardinagem, se eles não conseguem fazer esse tipo de política. Não faz o menor sentido. E parece que agora as pessoas estão começando a perceber isso. A OSER ela foca muito nessa parceria com as grandes empresas. Primeiro, pela questão do aprendizado, porque eles já estão nesse trabalho há décadas, porque já perceberam o retorno positivo que isso traz à corporação. E agora há essa conscientização que tem que capacitar também o ecossistema, os fornecedores, os
os pequenos empresas ao redor da grande companhia, porque é o mesmo ônibus que muitos colaboradores vão embarcar, enfim. E é bom que a OIT tenha essa visão. E é bom que isso esteja publicado, porque é mais um argumento, é mais uma prova das iniciativas positivas que a OSA está promovendo. Preparar o futuro é o mais importante. Sistemas de segurança e saúde do trabalho resilientes para enfrentar a próxima crise. O teletrabalho sofreu um aumento com o encerramento de muitas atividades comerciais e industriais. Imagina, não poderia funcionar, as pessoas tiveram que trabalhar em casa. E como está a ergonomia dessas pessoas que estão em casa? Essas pessoas estão cuidando da sua saúde? Como que está o burnout? Elas estão conseguindo desligar? A existência de sistemas nacionais de segurança e saúde forte e eficazes é essencial para proteger a vida e a saúde dos trabalhadores. E que uma resposta mais ampla de emergência e do sistema de saúde pública, a preparação e a resposta nacional de emergência devem integrar ativamente a organização, a empresa, da segurança e saúde do trabalho nos seus planos nacionais. O esforço tem que ser de todos. Como já falei várias vezes aqui nesse React. Governo, órgãos de justiça, órgãos de classe, organizações empresariais e os próprios trabalhadores. A promoção da cultura de saúde não é feita por um só integrante. Não vai acontecer. O investimento no reforço dos sistemas de segurança e saúde do trabalho não só apoia os governos, entidades empregadoras e trabalhadoras na resposta à atual pandemia, a preservar a saúde no local de trabalho e a recuperar mais rapidamente, evitando o maior número de contágios, como também a criação de sistemas resilientes constituirá numa base para responder a outros acontecimentos. Percebe-se que a preocupação agora é aprender com a Covid e preparar todos para as próximas crises sanitárias. A OIT já reconhece que podemos passar por uma outra situação de crise sanitária daqui a 1, 2, 5, 10 anos. A gente não sabe as variantes deste vírus, outras doenças, guerras. Então, um sistema em que possa unir governos, secretarias de saúde, as empresas, os órgãos de classe, a saber como está a saúde do colaborador é imprescindível. E a OSA ela tem esse propósito, a unir todos os pontos, mantendo o sigilo profissional, mantendo o sigilo médico, o respeito ao LGPD, mas realmente gerando inteligência e dados para que possamos servir melhor a sociedade, que nada mais é do que isso. Agir de forma inteligente, a sociedade vai sofrer infinitamente menos. Aqui estão as referências, enfim. Agradeço a você que chegou até o final. Peço desculpas se muitas vezes eu sou prolixo, mas é porque eu tento repetir o que eu acho que faz sentido e que para nós também aqui na OSA faz mais sentido. Vou deixar o contato da OSA, se qualquer pessoa precisar conversar com a nossa equipe de saúde ou quiser conversar comigo, dar feedback, eu vou ser muito grato. Este aprendizado e essa inteligência coletiva que vai fazer com que a iniciativa OSER possa ser cada vez melhor, mais efetiva e servir melhor a todos. Muito obrigado.